Nós temos aqui os atalhos, que eu posso muito bem clicar e entrar dentro das aplicações da NR12. E na NR12, nós temos o seguinte, nós temos as avaliações, que são avaliações individuais, e temos as análises, onde eu consigo fazer uma análise em cada risco. Nesse caso aqui, estamos no HRN, o HRN anterior e o HRN residual. Se eu quiser repetir para cá, eu só vou aqui no botão copiar atual e modifico o primeiro item ou modifico os itens que eu quero. Na categorização de risco, a mesma coisa, eu posso vir por aqui, como eu posso mudar aqui também. Avaliação individual. No PLR, da mesma forma também. E no SIL também. Só que o SIL, ele tem uma particularidade que ele mostra os subsistemas dentro do SIL. Então eu posso vir aqui, ver o que corresponde ao subsistema e eu posso escolher entre esses aqui. Ok? Então eu vou mudando aqui em cima e vou selecionando aqui embaixo o que eu quero. As distâncias de segurança, nós temos aqui a parte da proteção fixa. Nós temos aqui a altura da zona de perigo, que nesse caso aqui, vamos supor que seja 1200, e a altura da proteção, vamos supor que seja 1000. Então, qual a distância necessária para eu atender a norma? Quando eu vou em calcular, ele já busca na tabela e já fala, você tem que ficar afastado mais que 1500 milímetros. Então, ele já dá aqui um esboço do que você vai ter que atender. Temos aqui a altura e temos aqui a distância. Se por um acaso eu tiver, vamos supor, quiser calcular a altura, eu posso colocar aqui a distância horizontal, suponhamos que fosse de 800. Então, qual seria a HPS recomendável? Seria esse aqui, ó, 1800, seria a altura da proteção. Nesse caso aqui, a gente sempre atende o seguinte, aquele item que está faltando é o item que vai ser calculado. De uma outra forma agora, nós vamos também na parte das aberturas regular. Aqui ele tem que determinar qual seria a abertura necessária, né? Assim, a mais adaptável. Eu vou aqui, exemplo, vou em fenda, posso usar aquele último, que foi 800, e ele vai calcular. Então ele calcula aqui, seleciona, e aqui ele mostra aqui, ó, aqueles 800 e mostra aqui que tem que ter uma abertura de 20 milímetros. Tem que ser menor ou igual a 20. Ok? Então tá aqui, tem a parte do corpo. E se eu quiser trocar, eu troco aqui, vou botar mais perto ainda e calcular de novo, 20. Se for mais afastado, vamos botar aqui que fosse 1200. 20 também. Então ele dá na tabela aqui, ó, 4, todos aqui atendem, todos atendem. O menos conservador é o que a gente vai escolher, porque ele é mais barato. Então, o mais conservador, ele protege mais, só que ele atende, só que esse aqui também atende. Então, assim, tem que ser menor do que 20. Então, menor que 20, todos esses aqui atendem. Então, eu tenho uma lista de itens para poder escolher. Quando você for comprar, você vai comprar o mais barato. Geralmente, mais em conta é esse de 20, porque ele gasta menos material. Aqui tá. Então, esse aqui são os escolhidos. Tem uma particularidade aqui, que a gente fez a alteração, nós incluímos esse item aqui, ó, avaliações. Aqui eu tenho as ferramentas e aqui eu tenho as avaliações. Nas avaliações, eu consigo cadastrar um equipamento e consigo fazer a avaliação dele. No primeiro caso, eu preciso ter um cliente cadastrado. Depois que eu tenho um cliente cadastrado, eu vou em avaliações. E nas avaliações, eu vou em novo equipamento. Nesse novo equipamento, eu vou escolher a empresa que eu quero fazer a avaliação e vou escolher o setor. Eu vou botar aqui, equipamento 03. Vou cadastrar, certo? Ele cadastrou. Então, aqui eu tenho aqui a prensa. Eu tenho esse item aqui. Então, nesse item, eu consigo fazer o quê? Eu consigo adicionar foto, né? Eu vou adicionar aqui a foto, seria... Eu vou editar o equipamento, eu vou editar e vou inserir a foto. Ou insiro as normas que aquele equipamento ele
Está aplicado. Depois, o que eu faço depois? Eu vou registrar os riscos daquele equipamento. Então, registrar os riscos do equipamento aqui, e é obrigatório escolher se esse risco ele precisa de automação ou não precisa de automação. E aqui, e todo risco, independente se precisa ou não de automação, o HRN antes, que você vai determinar, e o HRN depois, que é a mesma coisa. Eu preencho antes, vou em copiar e só mudo esse item aqui. Pronto. Então essa é a forma que se cadastra o risco. Eu tenho um exemplo aqui, vamos pegar esse aqui, ó. Esse aqui. Então nesse aqui eu já fiz, ó. Eu botei aqui o título, o local, os alvos, as tarefas, e aqui conforme a NBR 2100, e aqui uma foto. Nessa foto eu consigo editar também, eu consigo botar alguns itens, consigo numerar, consigo fazer algumas coisas para o risco. Então, assim, como eu falei, a gente tem que determinar se precisa da automação, se esse risco ele tem a ver com a automação ou não tem a ver com a automação. Quando você determina isso aqui, ele vai aparecer esse tag aqui na frente. Tá vendo? Ó, automação e proteção fixa. Nas automações, nos riscos que dependem de automação, se você clicar com o botão direito, ele vai abrir aqui mais alguns itens que você tem que fazer porque ele é automação. Então, temos aqui a categoria de risco, o PLR e o SIL. A gente clica nele e nós vamos determinar qual a característica dele, daquele risco. Então, nós temos aqui a categoria, né, que nós vamos determinar, e temos aqui o SIL. É a mesma coisa. E quando tem a parte de proteção fixa, aí você pode ver que não tem a automação. Então, ele não tem os itens aqui do SIL, do PLR e da categoria. Só tem essa parte aqui das distâncias de segurança, aonde eu tenho aqui a distância da proteção e eu tenho aqui também a abertura da proteção. Da mesma forma, ele vai calcular, ele vai determinar, então, e ele vai salvar, certo? Depois disso, o que a gente faz agora? Eu tenho equipamento, então eu quero imprimir esse equipamento. Eu vou lá nesses 3 pontinhos, eu vou imprimir relatório. Olha que interessante. Ele já mostrou aqui a caixa, separadamente os riscos que você selecionou. Tem aqui o equipamento, tem aqui o cliente seu. E esse aqui eu tenho o risco 1 e o risco 2. No risco 1, como ele depende da automação, eu tenho aqui a categoria e o SIL, tem aqui em cima. E o risco 2, ele não depende da automação, então ele tem que ter a distância. Então nós temos aqui a distância conforme a ISO 13857 e nós temos apenas o HRN. Então aqui nós não temos a automação. Se for algum portão que você coloque uma porta que precisa da automação, isso aqui também sai e entra a parte da categoria de risco. Então você pode fazer dos dois tipos. Quando a gente imprimir, a gente tem aqui exatamente características de cada risco. Só lembrando o seguinte, esse aplicativo ele não faz as apreciações, mas praticamente 90%, 95% das apreciações são esses itens aqui. O que falta para ter uma apreciação é você fazer uma introdução, é você fazer as recomendações técnicas. E isso é o que precisa. Então, enquanto não tem a parte introdutória do relatório ou tem a parte das recomendações técnicas, isso não é uma apreciação. Isso aqui é um resumo. É para você ter uma orientação, para você ter uma direção do que você vai ter que fazer depois. Então, nós temos mais o que aqui? Nós temos agora na parte de empresa. Na parte da empresa, nós temos aqui um quadro de resumo, que ele vai dar um resumo dos equipamentos e dos riscos. E nós temos outros itens também aqui que está para ser melhorado, né? Então, alguns aqui tem a carta para comitê, carta de prorrogação. Isso aqui é quando você é auditado pelo Ministério do Trabalho, o que você tem que fazer. Então, isso aqui são as cartas que você precisa seguir. Vou pegar uma aqui, carta para o comitê. A carta para o comitê, aqui é a formação do comitê de segurança, né? Porque muitas vezes você tem que fazer um comitê de segurança interno para poder fazer as adequações NR12. Então aqui já está
o jeito certo de fazer. Nós temos o que também? Que nós temos a carta de prorrogação, quando você pede tempo lá para o Ministério do Trabalho. Temos aqui também um cronograma executivo, que também o Ministério do Trabalho pede também isso aqui. Isso aqui está para ser melhorado, tá? Mas esse aqui é um cronograma executivo. Então é isso aí. A parte da NR12 que o Normatizando ele tem é essa parte. Eu te falo que 95% do seu trabalho da NR12 ele vai estar aqui. Você pode fazer, você pode usar. Precisando das apreciações, como eu te falei, esse item ele não contempla apreciação de risco. A apreciação de risco precisa de um conhecimento a mais, precisa de ter as indicações do que vai ter que fazer. E esse programa ele não faz isso ainda.